Conforme a palavra de Deus, conforme a Escritura, nós vamos ver que por intermédio de Abraão, Deus levanta, suscita um povo, que é a nação de Israel. E nós vamos ver principalmente no Antigo Testamento, que todas as vezes que Israel se desviava da palavra de Deus, o Senhor permitia que os seus inimigos o dominassem, até que eles se arrependessem e se voltassem para o Senhor. E neste período nós vamos ver que os sírios, por permissão do Senhor, triunfou sobre Israel. E nesta vitória, nesta batalha, a Bíblia diz que este homem chamado Naamã, ele leva alguns cativos para a Síria, e dentre esses cativos está esta menina. Então, esta menina agora, ela vai trabalhar na casa de Naamã, ela vai servir Naamã. E vamos ver que pelos grandes feitos de Naamã, pelas suas grandes vitórias, por tudo aquilo que ele havia conquistado, ele era um homem respeitado na sua terra, era um homem respeitado pelo rei, era um homem respeitado pelo seu povo, ao ponto que ele era considerado um herói, e principalmente também pelo fato de ter triunfado sobre Israel. Aquilo era um grande objeto de vitória. Mas vamos ver que num determinado momento da sua vida, imagino eu aqui que ele olha para o seu corpo e ele vê algo em comum no seu corpo, ele vê uma lepra. E quando nós vamos estudar um pouco mais a fundo a lepra naquele tempo, naquele período, a lepra, ela era uma doença incurável. Muitos dos leprosos tinham que se retirar dos seus locais, da sua cidade, ir para leprosário. Eles eram escorraçados, eles eram deixados de canto, eram deixados de lado. Assim eram tratados todos aqueles que tinham lepra. Nós vemos isso não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, por exemplo, Jesus ele cura 10 leprosos. Este povo ele era considerado, essas pessoas eles eram considerados a escória da sociedade, devido a essa enfermidade que era super contagiosa. E agora nós vamos deparar com o símbolo do heroísmo da Síria nessa situação. Ele estava leproso. O seu dinheiro, a sua posição, as circunstâncias que o rodeavam naquele momento, não era capaz de trazer a cura para aquele homem. Não era capaz de trazer a provisão, a solução para a vida daquele homem. A Bíblia não menciona aqui, não descreve, mas eu imagino que Naamã talvez ele procurou, e com certeza procurou o melhor médico, o melhor curandeiro que ali havia na sua nação. Imagino que ele procurou ali talvez os bruxos, os feiticeiros, e talvez tenha tentado artimanhas a fim de solucionar aquele problema, devido à sua alta posição, a fim de se livrar daquilo. Mas ele não obteve sucesso. E nós vamos ver que um dia, talvez esta garota estava perto da esposa de Naamã, e talvez num diálogo, numa conversa, ela tem a percepção da gravidade do problema de Naamã, e tendo a oportunidade, esta menina, ela fala da seguinte forma para a sua senhora: se o meu senhor, se Naamã tivesse diante do profeta que está em Samaria, este profeta oraria ao Deus dos céus, e o meu senhor seria curado da sua lepra. Então aquela menina, em meio a todas as circunstâncias, ela evangeliza a mulher de Naamã. Ela evangeliza a casa de Naamã, trazendo uma mensagem de esperança para este homem que estava perdido. Quando nós olhamos o texto que aqui mencionei, e a história em si, parece algo muito simples. Parece algo muito fácil. Porque as pessoas podem imaginar assim: olha, mas é simplesmente você se deparar com uma pessoa doente e você falar para ela que Jesus cura.
Mas havia algumas circunstâncias que poderiam ter impedido esta menina de falar acerca da palavra de Deus para a mulher de Naamã. A primeira coisa que eu observo aqui é que Naamã, ele era inimigo do povo de Israel. Este homem havia trazido sofrimento sobre a nação de Israel. Ele havia derrotado Israel numa guerra, numa batalha. Eu não sei, a Bíblia não menciona acerca dos pais dessa menina, mas provavelmente eles haviam tomado um destino acerca do próprio comando de Naamã. Então, se esta menina tivesse deixado se levar pelo sentimento nacionalista, pastor, ela não teria pregado a palavra para a mulher de Naamã. Então, ela vence a primeira barreira, que é a barreira do nacionalismo. Ela não olha para Naamã como aquele homem que venceu a sua nação. Tem também a questão dos seus pais, pois ela estava trabalhando como escrava naquela casa, e ela poderia pensar assim: olha, não sei se os pais dela morreram, não sei se os pais delas estavam trabalhando como escrava em outro lugar, mas ela poderia também ter se deixado levar por este sentimento de vingança, e no seu coração dizer: olha, tomara que este homem morra, porque este homem é inimigo do meu povo. Ela poderia até mesmo, pastor Zé Vicente, dizer: olha, é o castigo de Deus sobre Naamã, que afrontou a nação de Israel, que venceu a nação de Israel. Mas ela não teve essa perspectiva, porque um coração missionário não é um coração vingativo. Um coração missionário não faz acepções de pessoas. Um coração missionário visa ganhar almas para o reino de Deus. Esta menina, ela tem todas as características de uma menina, de uma pessoa missionária. Esta menina, ela foi tudo aquilo que Jonas não foi. Porque a chamada de Jonas é muito semelhante com a chamada desta menina. Nós vamos ver que os assírios haviam pecado contra Deus e a ira de Deus estava sobre eles, a ponto de destruí-los. Qual é a chamada de Deus para Jonas? Jonas, eu quero que você vá até Nínive e pregue a palavra para esta cidade, pregue a palavra para este povo. Anuncie a destruição sobre eles, se eles não se arrependerem. Mas qual é o posicionamento de Jonas? É totalmente oposto ao posicionamento desta menina. Porque o posicionamento de Jonas é um posicionamento nacionalista. É um posicionamento de rivalidade, de ódio, ao ponto que ele prefere fugir de Deus, fugir da presença de Deus, para não pregar a palavra para os assírios. Porque ele se deixa levar por um sentimento. Ele se deixa levar por uma circunstância. E vamos ver que o nosso Deus, verdadeiramente com a sua palavra já diz, ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele ama o branco, o negro, ele ama o argentino, o brasileiro, o português, ele ama o rico, ele ama o pobre, ele ama todos. João 3,16 é uma mensagem universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa menina, ela estava trabalhando como escrava. A sua posição não era uma posição de superioridade, a sua posição não era uma posição confortável. Embora ela trabalhasse para a serva de Naamã, para a mulher de Naamã, ela ainda continuava sendo escrava. Em terra estrangeira, em terra estranha. Mas ainda assim, ela ousou pregar para a mulher de Naamã. E quando nós fazemos a aplicação para os nossos dias,
para a nossa vida. É algo para nós refletirmos. Porque até onde nós estamos dispostos a pregar a palavra de Deus? Será que você é daquele tipo de pessoa que diz assim, olha, para essa pessoa eu prego, mas para essa outra aqui eu não prego porque ela não merece. Esse aqui merece ser salvo, mas esse aqui não merece ser salvo. Este é um sentimento que não vem de Deus. Esse é um sentimento que não vem do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o quão distante a pessoa esteja de Deus, Deus pode resgatá-la. Deus pode mudar. Deus pode fazer. Deus pode salvar. Como diz lá em Isaías, olhai para mim e sede salvos, todo aquele que olha para o Senhor e crê, é salvo. Nós vamos ver também acerca dos riscos que esta menina correria. Porque como disse aqui no meu pensar, ele já havia procurado meios a fim de obter a cura. Mas esta menina era um grande exemplo de fé, porque embora ela estivesse como escrava, e embora ela estivesse numa situação adversa, ela não perdeu a sua fé. A sua fé ainda era viva no Senhor. As circunstâncias não anularam a fé desta menina. Ela poderia não ter apenas uma revolta contra Naamã, mas ela poderia ter uma revolta contra o próprio Deus. E dizer assim, olha Deus, por que o Senhor permitiu que a minha nação fosse derrotada? Por que o Senhor permitiu que eu viesse trabalhar como escrava? Por que o Senhor permitiu tal coisa, isso e aquilo? Mas ela não se deixa levar por isso, a sua fé continua inabalável. Porque não são as circunstâncias que moldam a nossa fé, mas é o próprio Deus. Então olha, se tiver tudo bem eu vou pregar, mas se tiver tudo mal eu não vou pregar. Paulo ele vai dizer que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Em todo tempo nós devemos pregar. Eu já ouvi testemunhos, irmãos, e testemunhos verídicos. Um amigo muito próximo meu, que um dia ele estava tranquilo na sua casa e de repente ele é acometido de uma grande cólica de rim. Ao ponto que a dor era imensa, a dor era terrível. E aí ele precisa ser internado. Ele não estava entendendo aquilo. Mas aí quando ele está internado, lá na sala, lá no quarto dele, há uma pessoa do outro lado, que não era crente. E ali Deus dá graça a ele, e ele entende o propósito de Deus. Que era para ele pregar a palavra para aquela pessoa. Que era para ele levar uma mensagem de esperança para aquela pessoa. Eu pergunto para você, se Deus não permitisse que esta menina sofresse tal coisa, Naamã jamais ouviria a palavra de Deus. Deus, ele muitas das vezes nos leva para lugares e permite situações nas nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. Para que possamos levar a mensagem e a bandeira do Evangelho aonde ela não pode chegar. De maneira alguma, você acha que com liberdade, qual seria a probabilidade de um missionário entrar na casa de Naamã? Zero. Primeiro que eles eram gentios, era uma religião pagã, serviam deuses estranhos, era zero. Ele jamais receberia um missionário na sua casa, ele jamais receberia um profeta na sua casa, mas Deus, pela sua soberania, coloca um missionário, uma missionária dentro da casa dele. E é um papel importante nesta noite, estamos falando de missões, para nós entendermos que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E que para cada circunstância, para cada nação, para cada povo, para cada tribo, para cada língua, Deus tem um missionário. Então muitas das vezes Deus ele vai te colocar num lugar que ele precisa de alguém lá. Veja bem, quando nós lemos o livro de Esther, por exemplo,
Irmãos, com quantas, eu não me lembro alguém, se os irmãos depois lembrar, eu não sei com quantas mulheres Esther concorreu naquele concurso. Creio que foi centenas. Centenas de outras donzelas, mulheres, tão bonitas quanto Esther. E ela vence o concurso. Ela se torna esposa do rei. Você acha que foi por acaso? Você acha que era só simplesmente porque ela era bonita? Não, irmãos, era a mão de Deus. Era Deus colocando ela lá para um propósito, para um objetivo. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos coloca em determinados lugares, a fim de que nós cumpramos o seu propósito. Nós vamos ver que Moisés, ele tira Moisés do palácio e leva Moisés para o deserto. Mas vamos ver que com José, ele tira José do deserto e leva ele para o palácio. Os caminhos são opostos, mas o Deus que trabalha é o mesmo. Alguns ele vai elevar em determinadas posições, outro ele vai recuar em determinadas posições, mas o fim do Senhor é o mesmo. O mesmo Deus que estava com José no palácio é o mesmo Deus que estava com Moisés no deserto. O mesmo Deus que operava na vida de Eliseu era o mesmo Deus que estava usando aquela menina na casa de Naamã. E talvez você está no emprego, você está numa posição, você está num determinado lugar, Deus te colocou num determinado lugar e você não está entendendo. O porquê que você está nessa situação, o porquê que você está lidando com esse certo tipo de pessoa, o porquê que você foi parar neste lugar. Mas Deus nesta noite está dizendo, você é o meu servo, a minha serva neste lugar. Esta menina poderia fazer oposição a Naamã, como disse no princípio. Mas ela tem entendimento e discernimento espiritual para entender que ela não estava ali para rivalizar. Que ela não estava ali apenas para desfrutar da casa de Naamã. Que ela não estava ali apenas para buscar posição pessoal, mas que ela estava ali para glorificar o nome do Senhor e levar a palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos compreender. Que Deus, Ele vai nos colocar em lugares para que nós tenhamos o entendimento que é necessário pregar ali. É necessário lançar algo ali, é necessário semear ali. Como disse essa menina, ela poderia ter esse sentimento, esse ressentimento de ódio, de mágoa. Mas ela passa por cima de tudo isso, porque havia um propósito maior. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, isso sim é um amor altruísta, é um amor ágape. É o amor que passa por cima de todas essas barreiras, a fim de que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, possa chegar aos corações mais impuros e mais ímpios que há sobre a face desta terra. Esta menina, ela é um grande exemplo e nos dá uma grande lição de evangelização e de obra missionária. E agora ela correu um risco, como mencionei aqui, porque muitas pessoas poderiam pensar, olha, mas se não acontecer? E se Naamã não for curado? O inimigo poderia semear uma dúvida. Ela poderia reter a mensagem. Ou simplesmente por causa da posição de Naamã, ela poderia pensar consigo assim, não, ele é muito forte. Ele é muito poderoso. Ele é muito rico. Ele é muito grande. Mas ela não olha para nada disso. Ela não olha para o status social de Naamã. Ela não olha para o currículo de Naamã. O que ela vê é uma alma necessitada de cura, de milagre, de poder, de graça. Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes nós temos um entendimento, por exemplo, né, quando a gente olha geograficamente falando, na nossa cidade, você vai ver que tem muitas igrejas em periferias, como por exemplo, lá na Vila Santa Rosa, onde eu moro, né, quase trupica. E há lugares que não há. Um dia conversando com a pessoa, muitas pessoas têm um entendimento que há determinados grupos que precisam ser evangelizados, há outros grupos que não precisam ser evangelizados.
Mas como eu disse aqui, o verdadeiro missionário, ele não olha para status social. Ele não olha para bairro. Ele não olha para posição. Ele olha para uma necessidade, que é a pregação do Evangelho. Imagina se ela ficasse com medo de Naamã. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus não teme. Porque o Senhor Jesus, ele vai dizer que nós não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas devemos temer aquele que pode fazer as nossas almas perecer no inferno. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem ousadia e intrepidez para pregar a palavra do Senhor. E talvez Deus tenha colocado pessoas diante de você, fazendo a aplicação aqui, Deus tem colocado pessoas diante de você que você olha e você fica com medo, você teme, porque você acha que essa pessoa é grande, você acha que essa pessoa é impossível de ser alcançada, mas Jesus nesta noite, através desta mensagem, Ele está dizendo para você: pregue, fale, não temas, seja como Paulo ali diante daqueles homens, daquelas autoridades, a qual o rei Ágabo fala: vai estar querendo converter até mim? E ele diz: olha, quem dera, se não apenas vocês, mas toda a nação de Israel, todas as gentes, todos os povos, tivessem a oportunidade de conhecer este Jesus, e estar na presença deste Jesus. E nós vamos ver que ela evangeliza aquela casa, ela evangeliza aquela família, e nós vamos ver que Naamã crê, porque ele chega diante do rei e ele vai dizer assim: olha, a menina disse isso, isso e isso, ou seja, a semente foi semeada. E agora Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir, porque esse é o entendimento que nós devemos ter. A posição da igreja não é fazer a semente germinar, a semente brotar, fazer ela crescer. A posição da igreja é semear. Porque é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem trabalha, é Deus quem opera, é Deus quem faz. É Deus quem age. E ele crê. E o Espírito do Senhor começa a trabalhar, ao ponto que ele vai falar para o rei, e ele fala do rei, da pregação que ele havia ouvido: olha, a menina assim, assim e assado. Isto é maravilhoso, irmãos. Há alguns meses atrás, acho que vai fazer alguns meses, estava ouvindo uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, e foi muito interessante, irmãos, baseado dentro disso que nós estamos falando, que ele estava, se eu não me engano, não sei se é tiro de guerra, coisa militar, algo militar. E ali tinha um homem numa patente um pouco mais elevada, sabe como é que é, né? São brutos, são cheios de autoridade. E aí o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele para pregar para este homem. E aí ele temeu. Falei: como é que eu vou chegar lá, né? O Júlio que já serviu sabe, é castigo. Eles podem ter isso como uma afronta. E ele diz nesse testemunho, depois vocês podem procurar, que aquilo incomodou ele. E ele falou: olha, eu tenho que falar, se eu não falar, eu vou morrer. E ele chega perto desse homem e fala: olha, ele prega e fala: se você não crer, você vai para o inferno. E sai correndo. Forte. O tempo passa. E ele diz assim que, eu não sei se ele foi pregar ou se ele estava visitando, que passa algum tempo, passa alguns anos, ele vai numa igreja, e quando ele está nessa igreja, olha quem estava lá. Esta autoridade. E aí ele teve uma conversa com este homem, e este homem disse: olha, aquele dia que você pregou para mim, estava tão mal, estava tão necessitado de uma palavra, e eu me resguardei naquele momento, e quando eu cheguei em casa eu comecei a chorar. Comecei a refletir sobre a minha vida, sobre o que você tinha falado para mim. E aí eu chamei a minha esposa e disse: olha, vamos procurar uma igreja. E ele se converteu. Então sempre, irmão, sempre vai haver, em cima da árvore, como diz o mundo, sempre vai haver um Zaqueu em cima da árvore e uma mulher samaritana à beira do poço. Sempre vai haver alguém que está com o coração aberto, necessitado de uma palavra,
de uma palavra de libertação, de uma palavra de salvação, de uma palavra de amor, de uma palavra de paz, sempre haverá alguém. Eu me recordo num dia, estava eu, o presbítero Fernando, isso aí já vai fazer alguns anos. Aí ele disse para mim assim: Mike, vamos fazer um evangelismo na feira, ali na Vila Santa Rosa, é uma feira. Eu falei, então vamos. E aí a gente passou na feira evangelizando. Aí ele parou na esquina, ele tinha uma espécie de megafone. E ele começou a pregar, e a gente ali do lado, e algumas pessoas passavam, davam crédito, outras pessoas zombavam. E aí como terminou aquele evangelismo, aí eu fui para casa, irmãos, eu fiquei meio assim, pensando, porque a gente fica preocupado, né? Quando a gente semeia, a gente quer que a nossa semente dê fruto. A gente quer que a semeadora produza, então a gente fica, né? Eu fiquei perguntando, mas será que valeu a pena? Será que aconteceu alguma coisa? Né, a gente ter ido no meio daquele povo ali em pleno domingo. E aí, tempo, eu ainda era solteiro, não era casado, né, aí chegou uma amiga da minha mãe. Aí, conversa vai para lá, conversa vai para cá. Aí ela chama Margarete, ela olhou para mim assim e falou assim: Maico, olha, sabe aquele dia que você estava pregando lá na feira lá? E eu nem via lá na feira. Eu disse, sei, estou lembrado sim. Ela disse, olha, quando nós chegamos em casa, o meu marido começou a chorar. E ele falou, eu preciso entrar, buscar os caminhos do Senhor. E ali eu tive a oportunidade de falar algo para ela. E naquele momento eu entendi o propósito de Deus. Que muitas vezes, num primeiro olhar, numa primeira vista, parece que não aconteceu nada. Parece que não teve efeito nenhum. Mas nós precisamos entender que nós estamos lidando com o mundo espiritual. E no mundo espiritual algo está acontecendo. Deus está agindo. Deus está trabalhando. E é por isso que nós, irmãos, precisamos ser como esta menina. Esses dias eu estava dando um ensinamento na escola dominical lá na nossa igreja, Vila Santa Rosa. Porque muitas vezes, pastor, as pessoas, nós hoje a igreja tem, a gente tem que, né, usa aquela frase, acho que é de Francisco de Assis, olha, prega o evangelho, use palavras. E nós ficamos muito com a questão do testemunho, olha, tem que ser bom crente, tem que dar testemunho, tem que ser exemplo. Isso é realidade, irmãos. Eu não estou dizendo aqui, obviamente, que o primeiro passo é ser um bom testemunho, é ser um bom crente, é obedecer a palavra de Deus, é ser exemplo na empresa, ser exemplo isso é a realidade. Todo crente tem que ter este padrão. Mas isso não é o suficiente, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não nos ordena apenas dar bom testemunho, a Bíblia nos ordena pregar. Então não basta apenas ter bom testemunho, é preciso pregar. Porque se nós não pregarmos, como é o tema aqui atrás, as pessoas não irão crer. Temos que pregar. A semente está conosco. Se você não lançar a semente, não haverá fruto. Se a gente reter a semente, se a gente guardar a semente no armazém, nada vai acontecer. A semente do evangelho precisa ser lançado. Podem fazer cara feia, pode não gostar, mas a semente precisa ser lançada. Irmãos, quando você abre ali Atos 9, 10, que fala sobre Cornélio, é tão interessante, irmãos, que através daquela visão ele recebe um anjo, e é necessário que Pedro pregue para ele, para que ele creia e o Espírito Santo venha sobre eles. Nada substitui a evangelização, nada substitui a pregação, só há conversão quando há pregação. E não necessariamente essa pregação que eu estou fazendo aqui, mas a pregação individual, o evangelismo individual, que é falar acerca de Jesus. Então hoje nós estamos tomados por essa onda e por este pensamento, do bom testemunho, que como estou dizendo aqui não é errado. Mas uma igreja missionária é uma igreja que anuncia que Jesus Cristo é o Salvador.
Uma igreja missionária é aquela que, quando se depara em uma oportunidade, fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é o que Deus requer de nós. Hoje, culto de missões, e é algo para nós refletirmos, porque cada um de nós aqui somos um missionário. Como disse essa menina, que ela não tinha uma indumentária, ela não tinha um crachá, ela não tinha uma posição eclesiástica, mas ela foi uma missionária. Ela foi uma missionária, ela falou. Ela corria risco de vida, porque se a mensagem dela não fosse legítima, e se Naamã não tivesse resultado, ela poderia ser morta, ela poderia ser assassinada, como uma falsa profetisa. Mas Deus é o Deus que chama e Deus é o Deus que honra. Naamã é curado, Naamã se converte, e a bênção de Deus se achega, é derramada sobre a casa de Naamã, a ponto que o próprio Jesus fala a respeito de Naamã. E aí eu fico perguntando, para concluir aqui, o que será que aconteceu com essa menina? Eu creio, embora a Bíblia não traga mais informações sobre ela, eu creio, irmãos, que a vida dela foi transformada, foi mudada por este ato. Porque eu imagino que Naamã seria muito cruel se ele tivesse deixado ela nessa posição de escrava. Eu creio que essa menina foi grandemente abençoada, não apenas por Naamã, mas foi abençoada pelo próprio Deus. Porque quando nós semeamos, o Deus que nós servimos é o Deus que traz abundância. Traz uma colheita fértil para as nossas vidas. Então pregue. Talvez diante de Naamã, você está diante de uma circunstância, você está diante de uma pessoa que necessita de uma palavra, necessita de um escape. Pregue. Fale de Jesus para essa pessoa. Porque os campos já estão brancos. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Jesus está voltando e é tempo de nós anunciarmos as boas novas em nome de Jesus. Amém? Desde já agradeço a oportunidade e volto a palavra.